Eu retorno, presidente, a essa tribuna para que nós possamos fazer uma reflexão. A reflexão de que o tempo cura as chagas do corpo, cura as chagas da alma. O tempo, que é aquela marcha inexorável, que não pode ser freada. O tempo esclarece, o tempo nos traz confirmações, certezas, e a gente fica muito feliz em saber que aquelas pautas que nós defendemos seguiram no caminho certo. Aquelas pautas que nós apoiamos aqui, aquelas pautas que nós defendemos antes até do governador Tarcísio assumir o governo do Estado de São Paulo, antes do governador Tarcísio ser o governador Tarcísio, aquelas pautas de economia liberal, pautas conservadoras, realmente refletem os anseios da população. São várias vitórias aqui do governador Tarcísio. Nós poderíamos citar, como oradores anteriores a mim falaram, seja dentro das melhoras econômicas do Estado, da reforma administrativa que começou, seja da valorização dos policiais, que obtiveram, em média, 20,2% em 2023, terão um aumento agora, porque está no orçamento, seja das repercussões para o Estado hoje tem 40 bilhões no orçamento, 35 desses bilhões para investimento, seja a melhoria nas escolas, que hoje, com 2 leilões que foram feitos na Bolsa de Valores aqui em São Paulo, 2 dos 9 leilões que foram feitos, uma maratona de leilões que colocou o Estado na direção certa, no caminho do progresso, da prosperidade, terão salas de aula climatizadas, mais de 1.000 salas de aula climatizadas. São mais de 2.000 escolas sendo reformadas, a reestruturação na valorização dos professores. Ou seja, com esses leilões agora, os professores, os diretores, os coordenadores, eles só se preocuparão com a parte pedagógica. A concessionária que vai se preocupar com a alimentação, com a manutenção do prédio, o diretor não vai mais acumular isso. Pelo menos nessas 33 escolas em 29 cidades, que vão beneficiar mais de 6.000 alunos, pelo menos nessa fase inicial. Avanços que também trouxeram para São Paulo as escolas cívico-militares, que é uma opção ali para os pais, que é uma opção ali e tem critérios, objetivos determinados. Mas eu acho que o marco mais importante foi a privatização, a desestatização da Sabesp. Machado, se puder passar o vídeo. Reconhecida internacionalmente, para vocês que estão nos acompanhando, senhoras e senhores, essas são imagens da abertura da Bolsa de Nova York. O governador Tarcísio recebeu um prêmio internacional, Deal of the Year, está aí a foto, da revista Latin Finance. A Sabesp, ela está investindo esse ano, a previsão em 2025, 15 bilhões, 3 vezes mais do que investia no ano passado, nos anos passados, que era uma média de 5 bilhões. Então, o tempo comprova, os fatos comprovam que o governador Tarcísio está cumprindo todos aqueles compromissos que fez antes de assumir e que esses compromissos trarão, sim, já estão trazendo a prosperidade para o Estado de São Paulo, um Estado enxuto, 27%, por exemplo, a menos de cargos no metrô, um Estado que tem que ser mínimo, o que der, o que for possível privatizar, tem que ser privatizado, para o Estado poder prestar nos serviços essenciais, prestar aquele serviço com qualidade,
que é o que o cidadão merece. Não é o que está fazendo, por exemplo, o governo federal. O governo federal que hoje está perdido, porque tem 39 ministérios, e nem com 39 ministérios consegue ter uma estabilidade política para votar os seus projetos. É um governo que se rende, o governo federal se rende àquela política antiga, aquela política analógica. Não, não é isso que nós queremos aqui para São Paulo. Nós queremos São Paulo de Tarcísio de Freitas. É isso, é o reconhecimento internacional. Enquanto o governo federal nos envergonha com atitudes, como eu falei, no meu outro pronunciamento, fomos um dos 7 países que marcamos presença na Venezuela. Enquanto nós passamos, o atual presidente diz que resolve uma guerra numa mesinha de bar, tomando cerveja. E a picanha? E a cervejinha? E aí troca a laranja por outra fruta, ou então pega o café, faz um café mais fraco, que subiu 60%. Aliás, 40%, R$60 o quilo do café. Não, nós não queremos isso para São Paulo, nós não queremos isso para o Brasil. Nós queremos que o governo federal pudesse olhar a gestão do governador Tarcísio aqui em São Paulo, que serve de base, sim, para uma política econômica que pode ser difundida. São Paulo representa 1/3 do PIB nacional. 22% dos brasileiros moram em São Paulo. Nós aqui nessa Assembleia representamos 44 milhões de brasileiros. Não é possível que o que está dando certo aqui em São Paulo não possa ecoar para o Brasil. Temos as polícias mais preparadas do país, uma diretriz de segurança que é exemplo, porque combate, vai para o enfrentamento contra o crime organizado. Uma polícia que a polícia militar atende 30 milhões de ligações no 90. Desses 30 milhões, 18 milhões geram despacho. Ou seja, 18 milhões de viaturas no ano chegam a locais onde está tendo algum problema. 52 mil ocorrências por dia. Uma instituição que foi valorizada ontem, teve uma cerimônia de valorização aqui muito bem feita pela Assembleia Legislativa, e que eu fico feliz porque foi no esteio dos 190 anos, muito bem feita, também pelo nosso presidente André do Prado. Uma polícia que é exemplo. Eu posso dizer, porque eu sou professor na Academia Nacional de Polícia, eu formei várias turmas de policiais em Brasília, e eu conheço a polícia aqui de São Paulo, o corpo docente, conheço os policiais, sei da dedicação desses homens e mulheres, sei da formação deles. São Paulo enfrenta o crime, e São Paulo não vai se curvar. O programa São Paulo na direção certa já reduziu o Estado, negociou subvenções, subsídios tributários, conseguiu reduzir o Estado, conseguiu prestigiar as instituições, conseguiu otimizar a gestão de uma forma positiva, e os resultados estão aí, são números. Nós temos que nos basear em dados e evidências. Dados e evidências, e os dados, os indicadores estão aí. 3,4 a menos de homicídios, temos um índice de 5,9 mortes por 100 mil habitantes. Enquanto estados que são governados pela oposição, têm índice de quase 30 mortes a cada 100 mil habitantes. Então, São Paulo é exemplo. E não é só esse indicador, presidente. Temos indicador de roubos. Roubos e furtos diminuíram 15%. Então, São Paulo se faz como um dos estados mais seguros do país, e São Paulo está na direção certa, a segurança pública do estado de São Paulo está na direção certa, por isso que eu deixo aqui meu cumprimento ao secretário Derrite,
ao governador Tarcísio e toda a sua equipe pelo excelente desempenho na gestão do Estado de São Paulo. Parabéns, que Deus abençoe a todos.